Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para fazer mais um momento de reflexão das nossas palestras na Seara de Jesus. Vamos nesse momento agradecer a Deus por nós estarmos aqui, podendo participar, podendo auxiliar um pouquinho mais nas reflexões que nós temos que ter no nosso dia a dia. E vamos pedir neste momento também, meus irmãos, para que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, ampare a todos os nossos irmãos que estão passando pela dificuldade de saúde nesse momento, como nós sabemos que todos estão, uma grande parte da população está sofrendo, né, com a pandemia e com dificuldade de se restabelecer. Que eles sejam amparados pela espiritualidade maior e por nosso Pai maior, que Ele derrame sobre cada um de nós o seu amor imenso. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos continuar aqui com os estudos, né, do livro Opinião Espírita. A gente já sabe que esse livro foi escrito por André Luiz e Emmanuel, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Este item de hoje é o item 13, autocrítica, é o tema da nossa palestra de hoje. E é um item que quem trouxe para nós foi André Luiz. Nós vamos achar referência desse item no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 3. Nós vamos falar um pouquinho do início do livro, que vem já colocado assim: o milagre é invenção da gramática para efeito linguístico, pois na realidade somos arquitetos do próprio destino. Então, André Luiz ele já vem com essa primeira frase nessa lição, 13, autocrítica. Por quê? Porque muitas vezes nós paramos diante de alguma dificuldade que nós estamos passando e ficamos muitas vezes nos questionando. Por que estou passando por isso? O que está acontecendo? Por que comigo? Por que eu estou sofrendo isso? E a gente entra no campo da lamentação. Porque nós não paramos para pensar que tudo que está nos acontecendo é reflexo de alguma de nossas atitudes. Ou seja, nós muitas vezes, no automatismo das nossas vidas, do cotidiano, nós vamos tomando algumas atitudes, algumas decisões que vai nos trazer benefícios e também vai nos trazer algumas dificuldades, conforto ou desconforto. Então, André Luiz já vem logo no início dessa lição mostrando para a gente, olha, o milagre ele é uma invenção da gramática, não existe milagre na nossa vida, nós precisamos atuar na nossa vida de maneira consciente para que a gente não tenha nenhuma dificuldade em manter o nosso equilíbrio, as nossas emoções e saber lidar com as dificuldades que vai aparecer no nosso caminho. Então ele vem trazendo esta frase, porque nós na realidade, ele já vem falando, somos o arquiteto do próprio destino, ou seja, nós construímos o nosso destino, nós construímos a nossa vida, nós construímos o nosso futuro, diante daquilo que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia. Então, e ele continua lá trazendo as explicações que nós muitas vezes nos deparamos com elas na doutrina dos espíritos. E aí a gente fica imaginando assim, mas é impossível acreditar que eu mesma coloquei dificuldade na minha caminhada. Isso não é lógico, Para muitas pessoas isso não faz nenhum sentido. Mas a gente sabe que sim, que faz sentido, Que faz sentido. Quem já está na doutrina dos espíritos mais tempo vai entendendo esse processo de que cada um vai colhendo aquilo que vai plantando, Jesus já falou, a cada um segundo suas obras. Então, nós precisamos encontrar um meio termo de nós vivermos bem sem ficar culpando a ninguém e também sem ficar nos martirizando pelos erros que já cometemos. Precisamos ter consciência daquilo que estamos fazendo. Se errarmos, não tem importância, nós estamos aqui para errar e acertar, mas precisamos tentar acertar o máximo possível, Então ele fala para nós assim: se há algum erro de cálculo na construção de nossa existência,
o culpado somos nós mesmos. Ou seja, se nós somos os arquitetos do nosso próprio destino, quem fez o cálculo da nossa construção, da construção da nossa existência, fomos nós mesmos. Então não tem como culpar Deus sobre as nossas mazelas, sobre as nossas dificuldades, não é verdade? Se existe algum erro de cálculo, o erro foi cometido por nós. Foi nós que calculamos errado, calculamos dar o passo maior do que a perna, calculamos que se nós fôssemos por determinado caminho seria melhor do que pelo outro, e assim por diante. E aí o que a gente encontra diante dessa dificuldade que nós vamos galgando, né, no nosso caminho? Nós não podemos começar a blasfemar. Deus esqueceu de mim, por exemplo. Muitas vezes nós falamos isso. Deus esqueceu de mim, porque eu estou passando por uma certa dificuldade e não consigo sair dela, mas eu oro a Deus e não consigo a resposta que preciso. Por que a gente não consegue de imediato as respostas que a gente busca nas nossas preces? Porque a gente busca milagre. E como André Luiz vem falando na primeira frase da lição, o milagre não existe. Nós precisamos nos transformar. Porque Deus, Ele tem uma lei justa e imutável, né? E Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio é uma das leis criadas por Deus. Então Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então as decisões que nós tomarmos, nós vamos ter que arcar com elas. E se nós queremos mudar o destino, vamos dizer assim, a nossa caminhada, né, consertar o erro do cálculo da construção da nossa existência, como ele vem falando aqui na lição, nós precisamos nos reformar, modificar. A reforma íntima que tanto nós falamos dentro da doutrina espírita. É fácil? Não. É dolorido? Sim. Vamos pegar como exemplo a pandemia, né? Que nós estamos passando nesse momento, no momento mais crítico do contágio. Por quê? Porque muitas vezes nós somos teimosos, nós não ouvimos as orientações que são dadas para nós por aqueles que são autoridades máximas naquele determinado assunto, né? Nós estamos dentro de uma doutrina que um dos pilares é a ciência. Nós precisamos ouvir a ciência, nós precisamos crer na ciência, né? A educação e a ciência são as portas que vai nos levar ao crescimento. Então, se nós negligenciarmos as orientações dos cientistas, dos sanitaristas, né? A quem nós vamos ouvir? Qual vai ser a consequência das decisões que nós estamos tomando agora? Esse é só um exemplo, né? Nós não estamos aqui dizendo faça assim ou faça assado, mas cabe a nós reconhecer aonde nós erramos, de que maneira nós devemos fazer para mudar as situações, as consequências das decisões que tomamos, para que nós possamos ter aí um caminhar mais feliz do que o que a gente vinha tendo até então. Se nós estamos numa dificuldade muito grande, chegamos num determinado ponto da estrada, onde é encruzilhada, nós não vamos saber para que lado vamos seguir diante da encruzilhada, é porque nós não aprendemos bem a lição, porque não tem como errar. Lembra que o nosso irmão falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem quiser me seguir, deixe a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixa todas as suas crenças para trás, comece, se reforme e venha comigo, siga comigo. Não tem como errar, porque se Ele é o caminho e nós seguirmos os seus ensinamentos, nós não vamos errar. Ele é o porto seguro, não tem como nós darmos um passo errado se nós estivermos seguindo as orientações corretas que nós temos que seguir. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 3, que é o item que André Luiz faz a referência, o Evangelho vem falar para nós sobre a porta estreita, né? Então,
em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Por que André Luiz faz a referência exatamente a esse item, a esse tema do livro do Evangelho? Porque ele está falando de conduta, de escolha, né? de maneira de se reformar. Como que nós vamos querer chegar a um lugar diferente seguindo a mesma estrada, passando pelos mesmos lugares, caminhando sobre as mesmas pedras? Não tem como, meus irmãos. Nós precisamos encontrar o caminho novo. Nós precisamos dar volta na pedra e não tentar escalar a pedra, né? Que seria mais importante, mais confortante para nós, se nós contornarmos a pedra ao invés de tentarmos escalá-la, que é muito mais complicado, não é? Então, entrar pela porta larga é muito fácil. Só que se nós entrarmos pela porta larga, nós, como diz bem o capítulo aqui, né, do Evangelho, a porta é larga, né? O caminho que a ela conduz é muito espaçoso. Nós não vamos ter dificuldade para trilhar. Mas o que nós vamos encontrar no final desse caminho? Em que situação nós vamos estar? Que nós vamos nos colocar? Porque aqui trata-se disso, né? Em que situação eu quero estar? Como eu vou me colocar diante da vida? Eu quero me colocar numa situação desconfortável? Eu quero me colocar numa situação difícil? Ou eu quero me colocar numa situação confortável? Para eu me colocar no final do caminho numa situação confortável, o caminho é outro, não é o da porta larga, é o da porta estreita. Nós já sabemos disso, né? Esse trecho do Evangelho, ele é muito estudado por todas as religiões, para chamar a atenção da criatura, para que nós possamos nos educar. Porque se nós estamos sofrendo hoje, se nós estamos tendo dores hoje, se estamos doentes, é porque nós nos perdemos no caminho da porta larga, no caminho espaçoso que ela tem. Então, porque nós não quisemos ter dificuldade no início da caminhada, nós quisemos estar confortáveis, nós queríamos facilidades, nós estamos procurando milagres, nós estamos procurando não nos comprometer com a vida. Mas tudo tem um preço, né? Tudo tem uma maneira, a vida tem uma maneira de nos cobrar sobre as nossas atitudes, né? Lembra? No nosso começo da nossa explanação, o cálculo da construção da nossa existência é feito por nós. Então, qual o caminho melhor a seguir? Qual o caminho melhor a caminhar? A porta estreita é um pouquinho mais difícil de entrar? É um pouquinho mais difícil de passar por esse caminho? Ele é mais íngreme? Ele é mais estreito? Mas o que me espera no final desse caminho? Vamos pensar nessa questão, né? Vamos ter essa questão em mente para que as nossas vidas realmente sejam transformadas por nós, para que nós tomemos as rédeas da nossa vida realmente nas nossas mãos. Todos somos suscetíveis de erro, porque nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, né? Passando pela transição planetária. Então nós vamos errar muito ainda, mas nós temos que errar no sentido de tentar acertar, mas não errar propositadamente e depois querer que tudo dê certo lá no final, porque não vai dar, meus irmãos. Não tem como nós tomarmos decisões equivocadas, negativas, e querer que tudo fique bem no final, porque não fica. Não tem como ficar. Nós vamos sempre estar tendo um problema maior no final da história. Nós somos suscetíveis de erro, podemos recomeçar, porque Deus nos dá sempre esta oportunidade de estarmos recomeçando,
Porém, nós não devemos ficar patinando ali na mesma questão, no mesmo erro a vida toda. Nós erramos? Erramos. Tá bom, vamos lá, temos uma nova oportunidade. Começa de novo. Tenta fazer da maneira mais certa possível, né? É muito difícil mudar hábitos, conceitos, maneira de ver a vida, né? Então, essa é a reforma que nós temos que fazer, que a doutrina espírita fala. Essa é a reforma íntima. É mudar conceitos, mudar maneira de pensar, tirar os vícios que nós temos, não é? No reconhecimento da falibilidade que nos caracteriza, não é lícito reprovar a ninguém. É uma puxão de orelha que a gente recebe de André Luiz aqui, né? Porque se nós todos somos falíveis, por que a gente aponta o dedo para o irmão que está falindo também? Nós não temos esse direito. Jesus não apontou o dedo para ninguém quando esteve aqui, e ele era a autoridade maior que nós temos em níveis morais, não é? Então ele não reprovou, por exemplo, a mulher adúltera que foi colocada diante dele para que ele dissesse o que era para ser feito com ela. Não é ser conivente com o erro, mas não julgar, deixar que a pessoa própria reconheça o erro e mude de atitude. Se nós pudermos ajudar aconselhando, falando alguma coisa, se a pessoa nos pedir, ótimo. Se não, vamos ajudar com a nossa conduta, com a nossa maneira de agir, porque a nossa maneira de agir vai fazer o outro olhar para nós e vermos que nós estamos agindo de maneira melhor um pouquinho e vai se melhorar também. Jesus não passou a mão na cabeça dela, porém deu uma recomendação: vai, não peques mais para que coisa pior não te aconteça, ou seja, não cometa o mesmo erro novamente, porque eu posso não estar aqui no momento que você for levado a julgamento novamente, e você pode ser apedrejada, como manda a lei de Moisés, né? Então é como se ele estivesse dizendo isso para ela. Então, minha filha, eles não te julgaram, eu também não vou julgar, mas não cometa mais o mesmo erro. Vai, modifique, caminhe por outra estrada. Esse que era um recado que ele queria que ela entendesse, a mensagem que ele estava dando para ela. E isso sem apontar o dedo, né? Sem criticá-la, sem culpá-la de nada, porque ele sabe que todos nós estamos aqui suscetíveis de erro. Então, todos vamos errar ainda muito. Então, nós não podemos nunca, jamais colocar o dedo no nariz do outro, não é? Nós, meus irmãos, da doutrina espírita, temos um ensinamento dentro da doutrina que é: fora da caridade não há salvação. E nós, já conhecendo isto tudo, já conhecendo um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, porque ainda não conhecemos tudo, mas já temos um pouquinho de conhecimento, sabemos que nós não podemos ficar por aí disseminando negatividade, coisas negativas, coisas ruins, por exemplo, né? Nós estamos vivendo um momento complicado na nossa sociedade, né? Então não cabe a nenhum de nós que já temos um pouquinho de conhecimento do que diz, né, a doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E caridade não é doar bens materiais para as pessoas só, é isso também, mas caridade é: não julgue o próximo, não põe o dedo no nariz do outro, né? Não enfie o dedo na ferida do outro que está sangrando. Então se nós tivermos a oportunidade de ajudar com boas mensagens, vamos fazê-lo. Se nós não tivermos essa oportunidade, não vamos fazer o diferente, não vamos disseminar ódio, né? Não vamos replicar notícias negativas nas redes sociais. Se nós temos redes sociais, vamos colocar lá mensagens de amor, mensagens de paz, mensagens de luz, porque é disso que o planeta está precisando. Porque já temos muita gente replicando notícias negativas e coisas ruins sobre outros irmãos que estão errando aos nossos olhos de hoje, que estão cometendo erros que nós julgamos que não deveria estar sendo cometido nesse momento. Nós temos sim que ter discernimento e saber o que é certo e o que é errado, ter as nossas opiniões,
Não é errado nós termos as nossas opiniões, mas nós não devemos contribuir com a divulgação de notícias pejorativas, negativas e que vão colocar irmãos em evidências, que vai deixá-los em situações mais complicadas do que eles já estão. E não se esqueça que quando nós fazemos isso, nós também nos complicamos, né? Então nós precisamos ter indulgência, né? Como diz André Luiz aqui, devemos cultivar a indulgência e perdoar sempre. Porque se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixou claro isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas nós fazemos o contrário. Nós pedimos perdão e não perdoamos. Nós precisamos aprender a fazer isso de forma contrária. Perdoar sempre. Nunca colocar ninguém em situação difícil. Sermos caridosos de fato. Viver a caridade de fato. Exercitar tudo que estamos aprendendo de fato com a doutrina espírita, né? E com o Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita está pautada no Evangelho de Jesus, e Jesus é amor. Ele é amor. Ele não condena, ele não julga e ele não aponta o dedo para ninguém. Porque se ele fizesse isso, ele não seria Jesus. Ele não seria o príncipe da paz. Ele não seria a personificação do amor, da caridade, da serenidade, da bondade aqui no planeta. Não se deve adiar a severidade para com as próprias faltas. Então aqui ele faz um alerta para nós. Nós não devemos julgar ninguém, mas nós não devemos adiar a severidade para com as nossas próprias faltas. Ou seja, nós temos que olhar para as nossas faltas com um olhar caridoso também, porque nós temos que ser caridosos conosco, e pensar por que eu errei, né? Qual foi o erro que eu cometi, qual foi o engano que eu cometi nesse momento, por que eu cometi essa falta, né? Aonde que eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer para não mais cometer esse mesmo erro lá na frente. Então, conosco nós não podemos deixar de ser severos com as nossas próprias faltas. Lembre-se que o título dessa lição é autocrítica. Autocrítica. E não criticar o próximo, é autocrítica. Então a gente tem que olhar para dentro de nós. E aí então ele fala mais uma vez: portanto, para acertar, não devemos fugir ao conhece-te a ti mesmo. Então essa frase também, ela é muito importante. Nós precisamos nos conhecer para saber onde é que nós precisamos melhorar um pouquinho mais. De que maneira vamos modificar a nossa conduta perante a sociedade. Autocrítica sim e sempre, ele fala para nós, né? E olha que aqui é um texto de André Luiz, né? Que costuma ser um pouquinho mais didático, né? Mais professor, né? Mais amigo na maneira de falar conosco. Imagine se esse tema, autocrítica, fosse trazido por Emmanuel, que é um pouquinho mais severo e gosta mais de puxar nossas orelhas. Então, ainda bem que foi André Luiz que trouxe esse tema para nós, né? E ele vem mais leve, pegando mais leve conosco. Mas mesmo assim, ele está trazendo uma lição preciosa para que nós acordemos para fazer essa autocrítica conosco sempre, em nós. Autocrítica é auto, em nós, não fora de nós. Quem não avança na estrada do equilíbrio, que somente a autocrítica delimita com segurança, cai facilmente na impropriedade ou no excesso, perdendo as proporções. Então, a autocrítica, ela nos traz equilíbrio, porque nós vamos perceber qual é o nosso erro, de que forma nós precisamos melhorar, de que forma nós temos que nos transformar, e isso vai nos trazer equilíbrio. E a gente não vai cometer excessos, né? E não vamos exagerar nas proporções daquilo que vamos fazer ou falar. Com a autocrítica, lisonja e censura, elogio e sarcasmo deixam de ser perigos destruidores,
de vez que a mente provida de luz acolhe-se ao bom senso e à conformidade. Então, quando nós fazemos a autocrítica, nós não vamos mais ter problema com um elogio, com uma censura, né? Com um sarcasmo de alguém, porque nós vamos estar protegidos, nossa mente vai estar iluminada, porque nós vamos estar ligados ao Cristo quando nós fazemos a nossa reforma íntima. Nós vamos estar ligados a irmãos espirituais de alta hierarquia que está ali nos apoiando, nos ajudando, nos levantando para que a gente não erre de novo. Então nós vamos ter bom senso e nós vamos ter conformidade, não vamos ficar nos revoltando a todo momento com qualquer motivo que seja. A pessoa usa um sarcasmozinho conosco, nós já milidamos, né? Faz um elogio, a gente já fica todo cheio achando que somos a última bolacha do pacote. E quando faz uma censura, aí nós desabamos. Como assim me censurando? A mim? Não pode me censurar. Eu já estou melhor do que eu era antes. Nós estamos sempre melhorando. Estamos sempre melhor do que estávamos ontem. Hoje nós somos melhor do que ontem. Amanhã vamos ser melhor do que hoje. Porém, se nós estivermos sempre nos vigiando, nos policiando com a autocrítica, né, nós vamos estar nos iluminando cada dia mais e nós não vamos mais deixar que essas coisas nos afetem, porque nós vamos ter um pouquinho mais de certeza daquilo que a gente quer e para onde a gente quer ir. Então ele termina falando assim: ser fiscal de ti mesmo, para que não te levantes por verdugo dos outros, e reparando os próprios atos, vive hoje a posição de juiz de ti próprio, a fim de que amanhã não amargues a tortura do réu. Mais uma vez, ele começa e termina falando para a gente: olha, seja fiscal de você mesmo, para que você não seja verdugo de ninguém, né? Então, lembra que Chico falava para a gente assim: é melhor que eu tenha inimigos do que eu ser inimigo do outro. Então, assim, não vamos nós ser os verdugos das outras pessoas, né? Vamos ser o fiscal de nós mesmos, vamos nos policiar, vamos ver como nós estamos agindo perante a sociedade, as dificuldades, de que forma nós estamos agindo para ajudar ou para dificultar mais ainda a vida dos nossos irmãos, ou a nossa própria vida mesmo. Porque quando nós prejudicamos o irmão, nós nos prejudicamos também. Não existe meio termo. Eu tomo uma decisão de prejudicar alguém, eu sou o primeiro prejudicado. A doutrina deixa isso bem claro para nós e o Evangelho de Jesus também, né? Então, vive hoje a posição de juiz de ti mesmo, para que você não tenha amanhã que amargar a tortura do réu, para que você não seja o réu de amanhã. Porque se você for o réu de amanhã, outros vão estar sendo o seu verdugo, né? Ou seja, ele fala para a gente assim: então toma cuidado, porque você está hoje condenando alguém, amanhã você pode ser o réu e ser condenado da mesma forma, né? Então aquela história: não faça o outro porque você não quer para você mesmo. Então vamos pensar bem naquilo que a gente está fazendo, né? Para que lado nós estamos apontando o nosso dedo, né? Qual é a lição de Jesus que vai ficar para a nossa reforma íntima, para a nossa eternidade, para que a gente possa ter um futuro espiritual melhor do que o que a gente tinha quando nós chegamos aqui, porque a gente tem que sair daqui um pouquinho melhor do que quando chegamos. Esse é o objetivo da nossa reencarnação, né? Estar sempre melhorando. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito: não julgueis para não seres julgados. Foi o que nós acabamos de falar, porque se nós vamos apontar o dedo para o irmão hoje, amanhã vai ter alguém apontando o dedo para nós também, né? Então não faça ao outro aquilo que nos quer que se faça para você mesmo. Ele diz para nós bem claramente nessa lição. E lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros. Então assim, leve o fardo pesado uns dos outros, ou seja, ajude o irmão a carregar o fardo dele. Não coloque mais peso em cima do irmão, né? Se o irmão já está em dificuldade porque ele cometeu um erro, um deslize, se nós vamos apontar o dedo para ele, o fardo vai ficar mais pesado ainda. Nós vamos complicar muito mais a recuperação desse irmão, porque ele já está caído, né? E a gente não pode derrubar alguém que já está caído.
Então, os nossos fardos que nós também temos, também é pesado. E nós não ficamos aliviados quando alguém nos ajuda a carregar nosso fardo? Então, é dessa forma que a gente tem que agir. Não importa para nós qual foi o delito do nosso irmão, nós precisamos auxiliar na maneira de que ele se recupere. Nós temos que, às vezes nós ficamos muito revoltados com os noticiários, com as coisas que nós vemos, com os crimes, com as corrupções e com toda essa confusão que a gente vê nos noticiários, e aí a gente fica tecendo juízo de um e de outro, né, e falando, é normal isso do ser humano. Agora, o que não é normal, nós replicarmos isso, né, sairmos falando disso o tempo inteiro para as outras pessoas, colocando isso em mais evidência do que já está. Então, nós estamos vendo a dificuldade, vamos orar. Orar e vigiar, Jesus pediu para nós. Orar e vigiar. E Paulo vem pedindo para nós, levem os fardos pesados uns dos outros, porque nós temos os nossos fardos também, né? Então, se nós ficamos aliviados quando alguém nos ajuda a carregá-lo, por que nós não vamos fazer o mesmo com o nosso próximo? Amar o próximo como a ti mesmo, ele pediu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não dá para amar a Deus sobre todas as coisas se nós não nos amarmos, se nós não nos ajudarmos, se nós não aliviarmos as dores uns dos outros. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós queremos ter uma vida, e vida em abundância, como Jesus falou que nós teríamos, nós temos que fazer o bem inúmeras vezes. Quanto mais o bem a gente faz, mais a gente vive melhor, mais a gente tem vida em abundância. Porque nosso Deus é o Deus da fartura, é o Deus do amor. Ele não é o Deus da vingança, ele não é o Deus da punição. Ele é Deus da vingança, do amor. Ele é o Deus da caridade. Foi para isso que Jesus veio aqui. Para nos mostrar isso, que Deus é amor. Que Deus é caridade. Nós temos que trabalhar isso o tempo inteiro em nós. Esse é o nosso objetivo aqui. Essa é a nossa função na nossa encarnação. Melhorar os nossos sentimentos. Melhorar as nossas ações. Melhorar a maneira de ver o outro, de ver o próximo como o próximo de verdade, como ver o próximo como nós vemos a nós mesmos. Então nós temos que ser caridosos conosco, parar de nos julgar descabidamente e também parar de fazer isso com o próximo. Sermos sempre generosos conosco e com os nossos irmãos. E Santo Agostinho ainda dizia para nós assim: toda vez que você terminar o seu dia, antes de dormir, faça uma reflexão de tudo que aconteceu durante o seu dia, né? Faça um check-in de tudo que foi feito durante o dia, de como você agiu, aonde você pode melhorar, Santo Agostinho fala, né? Então, assim, aonde nós podemos nos melhorar, aonde nós podemos atuar melhor, de que forma nós podemos ser útil para a sociedade, de que forma eu posso me tornar uma boa ferramenta de trabalho para o Cristo neste momento em que nós estamos atravessando grandes dificuldades, né? Então, nós temos que sempre estar pronto para estar fazendo a nossa reforma, fazendo a nossa autocrítica, nos melhorando cada dia mais. Isso é tudo que Jesus pede para nós, né? Isso é tudo que Deus espera para nós, que nós tentemos fazer o nosso melhor. Mesmo que a gente ainda não consiga realizar o nosso melhor, mas que a gente tente, cada dia mais. Porque, né, na doutrina espírita está lá. Quem é o homem de bem? É aquele que luta contra as suas más tendências. Então, nossas más tendências, a gente tem que lutar todos os dias contra ela, porque ela vem em evidência o tempo inteiro, né? Então, nós temos que fazer isso todos os dias. É um trabalho de formiguinha, mas que não pode parar. Um bloquinho, um tijolinho de cada vez, um passinho de cada vez, mas sempre dando o passo, nunca ficando parado no mesmo lugar. Meus irmãos, esta é a mensagem da nossa palestra de hoje, para que nós tenhamos ótima semana, para que nós tenhamos uma ótima noite, para quem vai assistir a essa palestra à noite, né? Que nós façamos essas reflexões todas, que nós estudemos mais o Evangelho, para que nós tenhamos mais base, mais ferramentas para nos ajudar a melhorar a cada dia.
Então, que Jesus esteja com cada um de nós, que o nosso Pai maior derrame suas bênçãos sempre sobre nós e que todo o amor de Deus, através do sol toda manhã, possa derramar o remédio que a terra precisa, para que assim a terra toda se cure e todos nós possamos sair daqui melhor do que chegamos. Graças a Deus.